Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar a respeito desse tema, bônus demográfico, que é um assunto pertinente à disciplina de tópicos integradores, que foi visto já em sala de aula esse texto, foi discutido, enfim, e agora vamos dar uma revisão, tendo em vista a aproximação com as provas. O que vem a ser essa questão do bônus demográfico, conforme o texto? Aí está escrito aí que desde a década de 70, o Brasil está inserido numa faixa histórica da sua existência, conhecido como bônus demográfico. É um fenômeno que ocorre quando existe um número maior de pessoas que estão na idade ativa. Idade ativa é aquela idade que a pessoa está preparada para desempenhar um trabalho e, consequentemente, produzir riquezas para o país. Então, esse grupo ele é proporcionalmente maior do que o número de pessoas que estão na faixa inicial da vida, crianças e jovens que ainda não estão aptos a trabalhar, e os idosos e os aposentados, que também já não produzem mais. Então, observe que nós temos aí essas três posições: jovens e crianças, idade ativa e aposentados. O bônus demográfico é exatamente quando o número de pessoas produtivas é maior do que a soma dos outros dois grupos, crianças e jovens e aposentados, conforme está mostrado aí em amarelo para vocês. Nesse gráfico, nós mostramos aí no bloco amarelo, que é o bloco A, são jovens que ainda não estão no mercado de trabalho, ou não estão aptos a estar no mercado de trabalho. O verde, que é o B, bloco B, é a população produtiva, é a população que está apta a produzir riquezas. E o bloco C são os idosos e os aposentados. Nós observamos nesse gráfico aí que B é maior do que A mais C. Então, essa é a configuração básica do bônus demográfico. Okay? E nesse sentido é que se encontra o Brasil há alguns anos. Explicando esse fenômeno, significa que, nesse momento, esse país, enfim, essa sociedade, tem pessoas que estão produzindo riquezas para o país, para a sociedade, e como esse número é maior do que a somatória do A e B, A e C, que está ali no cantinho, esses que são dependentes do Estado, em maior ou menor grau, o bloco A e o bloco C, eles conseguem ser assistidos pelo Estado, tendo em vista que o bloco B, trabalhando, produzindo, gera impostos, não é? Arrecadação para o governo, e o governo, obviamente, tem condições de atender os blocos A e C, educação, enfim, para o A, e também a questão da aposentadoria, da previdência para o C, certo? Essa é a situação. Ou seja, como diz aí nesse slide que vocês estão vendo aí agora, há um excedente de pessoas para produzir e, consequentemente, pagar impostos. Quanto mais se produz, mais se paga imposto, mais o Estado tem condições financeiras de suprir as necessidades da sociedade. Sempre olhando ali, lembrando, gravando na cabeça aquela equação de B, que é o bloco dos produtivos, maior do que a soma de A mais C. Uma vez que essa população vai envelhecendo, como nós estamos tratando de questões de proporção, não é? Na medida que a ciência evolui, a medicina, os idosos, os que são aposentados, eles tendem a viver mais nessa condição. Então, aumenta a proporção de idosos e, consequentemente, as novas gerações começam a ficar menos numerosas.
né? E quando dizem que a base da pirâmide demográfica se afunila, significa que a base, que são, imagina uma pirâmide, né? Uma base grande e um pico. Essa base, que são os jovens, estreita, e acima, o bico da pirâmide se abre, porque os idosos continuam vivos por mais tempo, né? Isso é uma das conquistas da sociedade moderna, contemporânea. Então, nós temos que entender que o envelhecimento da população diminui as gerações novas, quando nós estamos falando de proporcionalidade. Temos aí uma informação que no Brasil, esse ciclo do bônus demográfico, ele tem um início e tem um fim, ele acaba. Então as previsões apontavam aí para 2030 como a década que os efeitos do bônus começariam a se dissipar. Ou seja, o envelhecimento da população, aquele bloco C começa a crescer muito, o A diminuindo, e então nós teríamos menos gente entrando no bloco B, não é? E mais gente permanecendo no bloco C. Então, isso imaginaríamos que a partir da década de 2030 começaria ao efeito da dissipação dessa situação favorável. Contudo, como diz aí no texto, o mau aproveitamento dessa vantagem demográfica, alguns especialistas começam a projetar o início do fim desse bônus demográfico agora, entre 2015, entre o ano que se findou, e 2020. Então, nós estamos bem no meio do processo de dissipação desse bônus demográfico. Nós vamos entender por quê, né? Infelizmente, esse é o Brasil. O Brasil ele não fez um bom uso do seu bônus. Por quê? Você tem que investir maciçamente em educação de ponta e inovação, como fizeram a China e a Coreia do Sul. Você tem que pegar aquele bloco A, que é os jovens, e investir maciçamente neles em educação, qualificá-los profundamente, porque teremos menos pessoas entrando no bloco B da produtividade. Olha, se temos menos jovens, menos vai para o bloco B. Em contrapartida, o bloco C, que é idosos e aposentados, está crescendo. A Previdência precisa pagar esse pessoal, precisa manter esse pessoal vivo. Então, infelizmente, hoje nós temos 10 milhões de jovens que não estudam nem trabalham. São os nem estudam e nem trabalham. Ora, como que esses jovens vão poder fazer parte do bloco B para produzir para o país? O país está envelhecendo, então, sem ter conseguido gerar riquezas, sem equacionar seus problemas básicos da população, que nós chamamos, os problemas básicos, educação, segurança, saúde, não é? Questão alimentar. Nós não conseguimos resolver esses problemas básicos para ter um bloco produtivo amanhã. O que nós vemos hoje é um resultado, obviamente, de medidas, de opções, de escolhas erradas e falta de investimento. Obviamente, não investir no Brasil os dinheiros, nós estamos acompanhando a situação nacional, onde que houve desvios bilionários, né? E não foi investido onde deveria ser. E alguns especialistas, então, dizem que nessa última década os maus feitos corroeram pelo menos 15 anos do bônus demográfico. 15 anos que era para nós pôr o país em primeiro mundo foram corroídos por práticas políticas e ações malfadadas. Os ganhos de produtividade são estratégicos para um país, para que ele se prepare para o fim do bônus. O que significa? Significa que você prepara aquela juventude, qualifica aquela juventude que vai entrar no mercado de trabalho, para que menos pessoas que vão fazer parte desse bloco ativo da produção de riqueza, eles consigam produzir individualmente mais do que se produzia. Nós vamos ver aqui na frente como que é isso. E essa é uma questão básica para que um menor número de pessoas produtivas consigam manter o país e a sociedade sustentável, não é? Esses trabalhadores que vão entrar no bloco B no futuro, eles precisam ganhar mais, porque ganhando mais eles pagam mais impostos.
produzem mais impostos são arrecadados pelo governo das empresas, né, para que eles possam segurar o custo previdenciário de uma população que envelhece. Só que nós olhamos para o Brasil, isso tudo está no texto. Vocês, se estiverem com o texto aí na mão, vocês podem ir acompanhando, isso está no texto. Nós investimos 5% do PIB em educação. E esse investimento não se converte necessariamente em ganhos de produtividade, porque nós investimos mal, nós ensinamos mal nossos alunos, nossos jovens, não estamos preparando eles para o mercado. Então, essa The Conference Board mostra que a produtividade do trabalho, ou seja, a produção de um indivíduo por horas trabalhadas, recuou 2% em 2014. Olha só, 2%. Isso que houve umas subidas ínfimas em 2012 de 0,4% e 0,8% em 2013. Então, nós ganhamos aí 1,2% em 2 anos e em um ano só nós caímos 2%. Então, nós estamos aquém do que estávamos em 2012. Então, o Brasil recuou no tempo, em vez de avançar, não é? Observa aqui esse infográfico que eu fiz para vocês, em que mostra 2 indivíduos, um produz 1, 2, 3, 4, quer dizer, produz 4 unidades de riqueza, outro produz 6. O que seria? Seria nós aproveitar, né, o bônus demográfico para aumentar a nossa produtividade. Então, nós sairíamos de um indivíduo produzindo 4 unidades de riqueza, ele passaria a produzir 6 unidades de riqueza. Um mesmo indivíduo, preparado, treinado, capacitado, ele seria mais produtivo. Ao invés disso, nós tivemos uma perda, tivemos uma queda de produtividade. Ou seja, o mesmo indivíduo produzia 4, hoje ele produz 3. Houve uma queda na produtividade. Esses números aqui são didáticos, só para vocês terem uma ideia em termos de blocos, de visual, para gravar na mente de vocês. Nós não aproveitamos o nosso bônus demográfico. Olha só, continuando no exemplo da produtividade. No início da era do bônus demográfico, nós tínhamos aí um cenário em que, hipoteticamente, claro, 4 pessoas produziam 16 unidades de riqueza, né? Ou seja, nós temos as 4 pessoas e cada uma produzia 4 unidades de riqueza, cada uma produzia, as 4 dariam 16, não é? Então, esse era o cenário. Ora, com o advento do bônus da produtividade, nós temos que ter cada pessoa produzindo mais, já que nós teríamos menos pessoas para produzir. Então, o cenário seria esse: 3 pessoas, nós temos menos pessoas, menor número de pessoas produtivas, só que cada uma estaria produzindo 6 unidades de riqueza, o que daria 18. Observa bem, nós tínhamos lá 12 unidades no total, 4 pessoas. Agora nós temos 3 pessoas produzindo 18. Isso é o aproveitamento do bônus demográfico, trazendo investimento na educação, na capacitação, para que nós pudéssemos ter uma sustentabilidade social, né? Aumentaria a nossa produtividade global, nossa produção global, com o aumento da produtividade individual. Em contrapartida, o Brasil não investiu. Então, nós tivemos uma queda de 2%, então hoje nós temos menos pessoas produzindo e cada uma pessoa produzindo menos. Então, nós, ao invés de produzirmos 12 unidades, 4 pessoas produzindo 12 unidades, nós temos hoje 3 pessoas produzindo 9 unidades apenas. Porque cada uma produzia anteriormente 4, deveríamos ter passado para produzir 6, e, na verdade, passamos a produzir apenas 3. Está bem claro isso para vocês? Como é que o mau aproveitamento do bônus demográfico nos levou a uma situação caótica? Então, é aquilo que já foi dito, né? O Ricardo Brito, professor do INSPER, ele fez essa colocação: os jovens de hoje teriam de ser mais produtivos para carregar um número maior de idosos. E como isso não acontece, estamos fadados a cair na armadilha da pobreza. Infelizmente, é o cenário que se descortina diante da sociedade brasileira. Ao
Alves, que é da Escola de Estatísticas do IBGE, portanto é um funcionário público, ele diz: se o bônus significa ter mais gente com idade para produzir, quando não se tem emprego, o bônus não serve para nada. É o que nós estamos vendo aí, o aumento do desemprego, da taxa de desemprego crescendo muito. Então, nós estamos, a produção brasileira caindo, a indústria recuando, a economia em recessão, indo para uma depressão, e nós não estamos conseguindo lidar com esse problema para sair para frente. Até porque estamos muito ideologizados, o Brasil não consegue se encaixar naquilo que ele quer ser. Em média, o governo gasta 5% do PIB com educação e 13% com idosos. Ora, nós teríamos que gastar muito na educação, porque esses jovens é que amanhã estarão produzindo para sustentar os idosos. Então, não que vamos diminuir esse percentual dos idosos, mas deveríamos aumentar da educação, não é? E aí mostra um gráfico do IBGE, o fim do bônus demográfico, né? Ainda pensando que era a partir de 2020, o Brasil começa a perder o benefício de ter menos pessoas que precisam ser sustentadas do que trabalhadores em idade ativa. Então, observemos aí que alcançaríamos em 2020 o ápice e daí começaríamos a cair. Mas os especialistas dizem que a partir daqui já começa a cair, né? 2015 já começou a cair. Então, nós começamos a cair daqui, ó. Então, nós temos aí B menor do que A mais C. Diferente daquele slide mostrado no início, onde B era maior do que A mais C. Nós temos uma queda em A, na proporcionalidade, nós temos uma manutenção, vamos dizer assim, de B e um crescimento de C. Quando você põe A mais C, que são os que dependem da sociedade para sobreviver, é maior do que o contingente de pessoas ativas, produtivamente falando. Então, B tem que sustentar A mais C. Só que precisa ter produtividade. Não havendo produtividade, produzimos menos, dividimos menos com o bolo. Significa que nós vamos cair na nossa capacidade de compra, de conforto, enfim, de termos as coisas para atender às nossas necessidades básicas. É isso que diz o texto, é sobre isso que vocês terão a oportunidade de se expressar na prova que se avizinha. Espero que tenha ficado bem claro e que vocês tenham boa sorte. Grande abraço, sucesso a todos.